Minha mãe me ensinou que o pai do meu melhor amigo era um monstro. Quando descobri a verdade, contei pra ela, mas ela tentou me silenciar e ainda quis mudar a gente de cidade. Minha mãe sempre teve uma postura muito firme sobre tudo, regras, valores, pessoas. Ela não era de dar rodeios. Se algo não prestava, ela dizia com todas as letras. E desde que eu era pequeno, havia um nome que ela associava diretamente à palavra perigo: Renato. O pai do meu melhor amigo. Ela me dizia frases curtas, mas carregadas de impacto. Se ele te oferecer alguma coisa, recusa. Evita ir na casa do Caio, você não sabe o que acontece lá dentro. Não confie em homem que já teve problema com a polícia. Mesmo que tenha se livrado... Na minha cabeça de criança, essas palavras construíam a figura de um verdadeiro vilão. Eu imaginava coisas absurdas, como se ele fosse capaz de maldades secretas. Minha mãe nunca me deu detalhes concretos, só insinuações. Dizia que não queria me traumatizar, mas que eu devia confiar nela. Até porque na frente dos outros, minha mãe era cordial. Encontrava o pai do Caio no mercado. Dava um sorriso forçado e puxava minha mão com força para longe. Na escola, ela evitava comentar sobre ele com outras mães. Mas, em casa, sempre reforçava: você pode brincar com o Caio, mas nunca vá na casa dele. Durante anos, obedeci sem questionar. Caio era meu melhor amigo desde o jardim de infância. A gente se entendia sem precisar de muito. Jogávamos bola na rua, trocávamos figurinhas, passávamos horas no videogame, mas sempre que ele me chamava para ir na casa dele, eu inventava uma desculpa. Dizia que minha mãe não deixava e ele só respondia com um sorrisinho triste. Beleza, talvez outro dia. No fundo eu morria de curiosidade sobre como era a casa dele. Ele falava com tanto carinho do pai, dizia que jogavam juntos, que assistiam filmes toda sexta e que o pai dele fazia o melhor hambúrguer do mundo. Isso me confundia. Como alguém que causava tanto medo na minha mãe podia ser descrito assim, mas eu não ousava questionar. Afinal, era minha mãe quem me protegia. Ela sabia de coisas que eu não sabia. E se ela dizia que aquele homem era perigoso, quem era eu para duvidar? Cresci com esse dilema, um amigo leal de um lado e um possível monstro do outro. E o pior, tudo se misturava, porque cada vez que minha mãe falava sobre ele, eu olhava para o Caio com um peso estranho no peito, como se nossa amizade fosse manchada por um segredo que só ela conhecia. Demorou muito tempo até eu perceber que aquela história não era tão simples. Que o que minha mãe chamava de verdade podia, na verdade, ser uma ferida mal resolvida. E que nem todo monstro tem cara de vilão. Mesmo com todas as restrições da minha mãe, minha amizade com o Caio só cresceu. A gente estudava junto, sentava perto na sala, dividia lanche no recreio e fazia trabalhos em dupla. Eu me sentia completo quando estava com ele e ríamos das mesmas piadas. Gostávamos dos mesmos jogos e até pensávamos igual em muitas coisas. Só que, com o passar dos anos, escondi cada vez mais partes da nossa amizade da minha mãe. Começou com pequenas mentiras inofensivas. Tô indo na casa do Lucas, quando na verdade era na do Caio. A gente vai estudar na biblioteca, mas estudávamos na cozinha da casa dele. Não era por mal. Eu só não queria brigar, eu só queria viver a amizade que me fazia tão bem. E no fundo eu achava que minha mãe estava exagerando. O pai do Caio parecia normal nas poucas vezes que o vi de longe. Sempre bem vestido, educado, cumprimentava os pais dos outros colegas na reunião da escola. Não parecia assustador, mas o medo que minha mãe plantava em mim não sumia fácil. Eu ficava tenso toda vez que pisava na casa deles. Esperava encontrar algo errado, gritos, violência, olhares estranhos, mas nunca vi nada disso. Muito pelo contrário. O Renato era gentil, fazia piada com a gente, oferecia comida, perguntava da escola, nunca invadiu meus limites. Nunca foi grosseiro. E ainda assim, me sentia traindo minha mãe de alguma forma. Ela dizia que estava me protegendo, e eu agia pelas costas dela. Tinha medo de decepcioná-la, mas ao mesmo tempo começava a duvidar dela. Era uma confusão interna difícil de explicar. Caio, por outro lado, sempre foi transparente. Me contava tudo da casa dele, sem filtros. Falava das dificuldades com os pais separados, das saudades que sentia da mãe, que morava longe, e do quanto o pai fazia de tudo por ele, levava para a escola, fazia o almoço, ajudava com as tarefas. Um dia,
Depois de um jogo de futebol na escola, Caio me convidou para dormir lá. E eu queria dizer sim, claro. Mas sabia que se dissesse isso em casa, a resposta seria um escândalo. Recusei, meio sem jeito. E foi aí que ele me olhou diferente, como se estivesse cansado. Kara, teu problema é com meu pai, né? Fiquei em silêncio. Ele respirou fundo. Você nunca fala disso, mas eu percebo. Tua mãe te falou alguma coisa sobre ele? Angoli said. Tinha vontade de abrir tudo, contar o que eu via desde pequeno, mas algo me... Talvez vergonha, talvez medo de ofender e ela só acha melhor eu não ir. Ela sorriu com tristeza. Tá, só queria que você visse as coisas com seus próprios olhos. Aquelas palavras ficaram na minha cabeça por dias, porque pela primeira vez alguém estava me convidando a sair da bolha. E eu comecei a pensar, e se minha mãe estivesse errada? Ou pior, e se estivesse escondendo alguma coisa? Foi um sábado de manhã, depois de mais uma desculpa inventada para minha mãe, que decidi aceitar o convite do Caio. Pode ir hoje? Pode ir hoje? Ele perguntou por mensagem. Olhei para minha mãe lavando roupa no quintal e respondi. Indo. Era a primeira vez que eu entraria de verdade na casa do Renato, o monstro da minha infância. Meus passos foram tensos. A casa era simples, organizada, com cheiro de café passado e pão no forno. Um lugar normal demais para alguém que eu imaginava ser um vilão. O Caio abriu a porta sorrindo. Chegou na hora certa, meu pai acabou de fazer hambúrguer, Renato apareceu da cozinha com um avental engraçado e uma bandeja na mão. Opa! Então esse é o famoso amigo que só aparece na escola. Ele brincou. Prazer, cara. Senta aí. A comida tá quente. Não sei o que eu esperava. Uma cara fechada, um tom agressivo. Mas Renato era leve, natural, falava com educação e tratava o filho com carinho de verdade. Chamava o Caio de meu campeão. Perguntava como estavam as provas e ria das nossas piadas bobas. A conversa fluiu fácil. Fiquei à vontade mais rápido do que pensei. Não havia clima estranho, não havia tensão. Renato me tratou como qualquer outro pai de amigo. E aquilo foi me desmontando por dentro. Toda a imagem que minha mãe criou não parecia se sustentar ali na minha frente. Mais tarde, enquanto jogávamos videogame, notei uma caixa de fotos em cima da estante. Curioso, perguntei ao Caio do que se tratava. É coisa velha. Tem até umas fotos da época que meus pais ainda eram casados. Abriu a caixa e começamos a olhar fotos deles na praia, almoçando com a família, e uma em especial me chamou a atenção. Minha mãe estava lá, mais nova, rindo, abraçada com o Renato e a mãe do Caio. Todos pareciam íntimos, felizes, como se fossem grandes amigos. Meus dedos gelaram. Tua mãe e meu pai eram amigos de verdade antes da separação. Mas depois rolou uma treta feia. Nunca entendi direito. Só sei que minha mãe cortou contato com muita gente. Meu mundo virou do avesso. Minha mãe dizia que o Renato era perigoso, mas nunca contou que um dia foi próxima dele. Nunca disse que eles conviviam. E agora ali estava a prova menos uma foto que contradizia tudo que me ensinaram. Como ela podia esconder algo tão importante? Voltei para casa com a cabeça fervendo, a imagem da foto grudada nos meus olhos. Eu precisava de respostas. Pela primeira vez, não bastava obedecer. Não dava mais para ignorar a dúvida. Eu ia confrontar minha mãe, mesmo que isso machucasse. Voltei para casa naquela noite, carregando a foto como se fosse dinamite no bolso. Eu não sabia como começar a conversa. Passei horas tentando imaginar a reação da minha mãe se ela ia rir. Sei, ia desviar, se ia mentir na cara dura, mas no fundo eu já sabia que aquele confronto não tinha volta. Esperei o jantar, esperei a louça. E quando ela sentou no sofá, encostada, pegando o celular, me aproximei devagar. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Ela respondeu com aquele distraído, sem levantar os olhos da tela. Você conhecia o pai do Caio, né? O olhar fixou no celular, mas os dedos pararam. E então, em silêncio, ela apenas respondeu. De onde você tirou isso? Eu tirei a foto do bolso da jaqueta e entreguei. Ela olhou por 3 segundos. Só 3. Depois se levantou. Foi até a cozinha
e jogou a foto na pia como se fosse um papel qualquer. Essa foto não significa nada. Como assim não significa nada? Você tá com o braço nele, rindo. Você disse que ele era perigoso, mãe. Ela fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. Depois, disse algo que me marcou. A pior coisa que uma mulher pode fazer na vida é confiar em homem errado. Eu me arrependo até hoje. Mas por que você me fez achar que ele era um monstro? Por que nunca contou que já foram amigos? Ela sentou de novo, agora com um olhar duro. Porque você é meu filho. E eu só queria te proteger. Eu não queria que você achasse que ele era confiável. Mas ele é o pai do meu melhor amigo, mãe. Ele nunca me tratou mal. Ele nem sabia que você falava dele desse jeito. Ela sei que ele fez alguma coisa com você? Alguma coisa que eu não sei. Ela então murmurou. Ele não me escolheu. Aquilo caiu como uma bomba. Eu não entendi de imediato, mas logo veio a explicação. Jogada com dor e amargura, ela e Renato tinham tido algo no passado. Um romance breve, escondido. E quando ele optou por ficar com a mãe do Caio, minha mãe se sentiu traída, ignorada. E segundo ela, ele sumiu da vida dela como se nada tivesse acontecido. Foi aí que a mágoa virou raiva. A raiva virou mentira. E a mentira virou narrativa. Eu não ia deixar você crescer achando que ele era bom pai e boa pessoa. Porque, pra mim, ele nunca foi, mas ele é pro Caio mãe. E você mentiu pra mim. Você me fez ter medo de alguém que nunca me fez nada. Ela se levantou outra vez. Disse que não queria mais falar sobre isso. E pior, disse que ia começar a ver casas em outra cidade. Disse que queria um recomeço. Na cabeça dela, silenciar a verdade era mais fácil do que admitir o erro. Mas eu não ia deixar isso acontecer, não dessa vez. Depois daquela conversa tensa, o clima em casa ficou sufocante. Minha mãe mal falava comigo. Mudava de assunto quando eu entrava na sala. Se trancava no quarto mais do que o normal. E principalmente, não tocava mais o nome do Renato nem do Caio. Era como se, ignorando, pudesse fazer tudo desaparecer. Mas dentro de mim, o oposto acontecia. A confusão crescia, a curiosidade também. Decidi que não dava mais para aceitar verdades de segunda mão. Minha mãe tinha um ponto de vista moldado pela dor. Eu precisava entender a história real. Aqui envolvia o pai do Caio e tudo o que aconteceu entre eles. Não era só sobre curiosidade, era sobre saber quem estava mentindo. E, mais do que isso, sobre quem eu estava me tornando se continuasse vivendo baseado em meias verdades. Leguai, posso conversar com teu pai? Caio ficou meio em choque, mas topou. Disse que avisaria o Renato e combinamos para uma tarde de domingo. Fui com o coração batendo acelerado. Era como se eu tivesse prestes a abrir um armário trancado há décadas. Renato me recebeu no portão com um sorriso leve, mas perceptivelmente tenso. Caio me contou que você queria conversar. Sentamos na varanda. Eu fui direto ao ponto. Você e minha mãe já foram próximos, né? Ele assentiu, olhando para o chão. Fomos, sim. Ela me contou que vocês tiveram algo e que depois você sumiu. Ele respirou fundo. Olhou para o céu por um instante. A sua mãe foi uma pessoa incrível na minha vida. Tivemos sim uma relação curta, intensa, mas terminou de um jeito estranho. A mãe do Caio engravidou quase na mesma época e as coisas se misturaram. Eu tentei manter contato com tua mãe, mas ela me cortou. Mas por que ela dizia que você era perigoso? Renato ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu, sem mágoa, mas com dor, porque ela se sentiu traída e talvez tenha transformado essa dor numa defesa. Nunca quis machucar ninguém, muito menos o filho dela. A sinceridade dele me desmontou. Naquela tarde conversamos por mais de 1 hora. Ele me contou histórias da juventude, dos tempos em que todos eram amigos, das brigas, das reconciliações que nunca aconteceram. E ao final, me disse algo que carregarei comigo para sempre. A verdade pode ter muitos lados, mas a mentira só tem um: o medo. Voltei para casa mais calmo, mas também mais decidido. Minha mãe precisava encarar aquilo. Não dava mais para fingir, nem para fugir. E se ela insistisse em nos mudar de cidade, eu ia lutar com tudo para impedir. Porque dessa vez, era eu quem precisava ser ouvido.
No dia seguinte, minha mãe chegou do trabalho mais cedo do que o habitual. Carregava uma pasta na mão e um semblante fechado. Sentou-se na cozinha, abriu a pasta e começou a olhar anúncios impressos de imóveis em outra cidade. Ela realmente queria ir embora. Não consegui ficar calado. Você tá mesmo pensando em mudar a gente de cidade por causa de algo que aconteceu há mais de 10 anos? Ela não me respondeu de imediato. Continuou olhando os papéis, como se minha pergunta fosse barulho de fundo. Só depois de um tempo, murmurou: aqui tá tudo contaminado. As lembranças, as pessoas, as coisas que eu não quero mais encarar. Mas, mãe? E eu? Minhas amizades, minha escola, minha vida? Vai jogar tudo fora por causa do passado? Ela finalmente levantou os olhos e disse: você não entende. Você não viveu o que eu vivi. Então me explica, mãe, porque até agora tudo que você me deu foram meias verdades e medo. Ela ficou em silêncio. Eu conversei com o Renato. Pronto, eu tinha dito. O rosto dela empalideceu. Você... o quê? Eu falei com ele e pela primeira vez na vida, eu senti que estava ouvindo alguém que só queria ser compreendido. Ela se levantou bruscamente. Ele te manipulou, como fez comigo. Você é só um garoto. Não, mãe, eu sou seu filho. E o Caio é meu melhor amigo. Eu mereço saber por que cresci com medo de uma pessoa que, na prática, nunca me fez nada. Ela não respondeu, foi até o quarto, bateu a porta e só voltou a sair horas depois. Naquele intervalo de silêncio, eu escrevi uma carta, não uma rebelião, não uma afronta, uma carta de filho pra mãe. Eu coloquei tudo ali, meu amor por ela, minha confusão, minha decepção e minha vontade de viver baseado na verdade, não em ressentimentos passados. Deixei a carta na porta do quarto dela e fui dormir. Na manhã seguinte, quando acordei, ela estava sentada na mesa. Cabelos soltos, olhar cansado. Me ofereceu café, em silêncio. Só quando me sentei, ela disse: você tem razão. Angolis, sobre... o quê? Sobre tudo. Eu deixei a mágoa me transformar. Achei que estava te protegendo, mas eu só estava tentando me proteger de novo. De sentir tudo aquilo outra vez. E pela primeira vez, eu vi minha mãe sem as armaduras. Só uma mulher machucada, tentando criar o filho do jeito que achava melhor, menos mesmo que errasse. Não quero mais fugir. Se você ainda quiser ser amigo do Caio, se quiser conviver com o pai dele, eu não vou impedir. Então, ela me abraçou. Forte, como quem finalmente solta um peso que carregou por tempo demais. Depois daquele abraço, muita coisa mudou. Mesmo que por fora tudo parecesse igual. Minha mãe ainda tinha seus silêncios, seus dias ruins, seus olhares longos pela janela, mas algo dentro dela parecia mais leve. Como se, ao me ouvir e admitir o erro, ela tivesse encontrado um novo caminho para seguir em paz. Ela não mencionou mais mudar de cidade. Parou de reagir negativamente quando eu dizia que ia ver o Caio. E um dia, sem que eu pedisse, ela me perguntou: você tem falado com o pai dele? Respondi que sim, que ele tinha me ajudado a entender muita coisa e que mesmo com tudo que aconteceu entre eles, eu via sinceridade nos olhos dele. Minha mãe apenas assentiu, não defendeu sua versão, não atacou a dele. E isso vindo dela já era uma vitória imensa. Comecei a frequentar a casa do Caio com mais frequência, agora sem culpa. Jogávamos videogame e víamos filmes, às vezes até estudávamos juntos, apesar da zoeira. O clima era leve, familiar. E o Renato? Bom, ele continuava sendo quem sempre foi. Um pai presente, atencioso, que se importava com a felicidade do filho. Mas agora havia algo diferente. Ele sabia que eu sabia, e de forma sutil, começou a conversar comigo com mais profundidade. Falava sobre escolhas da vida, sobre amadurecimento, sobre como as dores mal resolvidas podem virar monstros invisíveis que assombram por anos. Eu ouvia tudo com atenção. Não era só sobre ele ou sobre minha mãe. Era
sobre mim também, sobre quem eu queria ser. Em um desses dias, ele disse: "Sua mãe foi muito importante para mim. Se um dia ela quiser conversar, eu tô disposto." Levei essa mensagem para casa. Minha mãe ouviu em silêncio, não respondeu. Mas as semanas passaram, a tensão virou lembrança. E um dia, quase como quem fala sobre o clima, minha mãe comentou: "Eu lembro do seu Renato tocando violão nos churrascos de domingo. Ele era bom." Sorry, aquilo não era apenas nostalgia. Ela tava, enfim, começando a olhar para o passado com menos raiva e mais humanidade. Algumas semanas depois daquela conversa, algo aconteceu que eu jamais esperava. Minha mãe me chamou na sala e, sem rodeios, disse: "Avisa o pai do Caio que eu topo conversar." Aquilo me pegou de surpresa. Eu quase perguntei se ela tinha certeza, mas me contive. Apenas concordei com um gesto e peguei o celular. Com as mãos meio trêmulas, mandei mensagem pro Caio e pedi que avisasse o Renato. A resposta veio em poucos minutos. Ele disse que vai, mas só se ela estiver confortável. A reunião foi marcada para o sábado à tarde na nossa casa. Minha mãe passou a manhã toda limpando compulsivamente. Até pareceu nervosa menos. E não era para menos. Estava prestes a rever alguém que por anos ela havia transformado em fantasma. Um nome que carregava dor, mágoa e orgulho ferido. Quando Renato chegou, ela mesma abriu o portão. Nenhum dos dois sorriu. Apenas se encararam por um segundo longo demais, antes que ela dissesse: Pode entrar." Eu me retirei e deixei os dois sozinhos na sala. Por mais que a curiosidade me consumisse, sabia que aquele momento era só deles. Me tranquei no quarto e tentei distrair a mente por mais de 1 hora. Até ouvi uma risada. Sim, uma risada. Damenhame, curioso e aliviado, fui até o corredor e espiei pela fresta da porta. Lá estavam eles, sentados um de frente para o outro, com uma xícara na mão, como dois velhos amigos que estavam finalmente se entendendo. Depois de um tempo, Renato foi embora. Minha mãe bateu a porta, virou-se para mim e disse: Eu precisava disso, não para voltar ao passado, mas para me libertar dele." Ela sorriu de um jeito que eu não via há muito tempo. E ele continuou fazendo piada ruim. Complete. A partir desse dia, tudo se encaixou. A sombra que pairava sobre minha infância se dissipou. Minha mãe voltou a ser mais presente, mais aberta, menos rígida. Começamos a ter conversas honestas, até sobre os assuntos que antes eram proibidos. E eu, pela primeira vez, senti que minha história estava sendo escrita com verdade, sem monstros inventados. SM Meadows Heard, só com pessoas reais, que erram, que se machucam, mas que também podem mudar quando se permitem. Com o tempo, o que parecia impossível foi tomando forma de maneira natural. Minha mãe e Renato não se tornaram amigos íntimos. Seria irreal esperar isso. Mas passaram a se respeitar. Quando se encontravam em reuniões da escola ou eventos com o Caio, trocavam cumprimentos sinceros, às vezes até algumas piadas rápidas. E mais importante, minha mãe parou de se fechar em torno da antiga mágoa. Ela começou a rir mais, a conversar comigo de forma mais leve, a me ver como alguém que podia fazer escolhas próprias, com base na verdade e no medo. Eu também mudei. A jornada de descobrir a verdade e questionar uma figura tão presente na minha vida me fez crescer. Ganhei voz, coragem e um senso de justiça que eu nunca tinha experimentado antes. Percebi que muitas vezes os adultos carregam traumas tão grandes que se tornam incapazes de enxergar o presente com clareza. E sem querer passam isso adiante. Mas nem todo ciclo precisa se repetir. Com a paz restabelecida, Caio e eu nos tornamos ainda mais próximos. A amizade que já era sólida, agora era limpa de fantasmas do passado. Nossas famílias deixaram de ser lados opostos de uma história mal contada. E, aos poucos, construímos algo novo. Uma ponte sobre um rio antigo de ressentimentos. Renato passou a frequentar mais eventos com o filho e às vezes até levava minha mãe junto para ajudar em algo da escola. Era estranho no começo, confesso, mas com o tempo virou rotina, como se sempre tivesse sido assim, como se
lá no fundo, tudo tivesse dado certo. Apesar dos tropeços, uma das cenas mais marcantes aconteceu em uma feira cultural da escola. Renato levou seu violão. Minha mãe ajudava na barraca de doces. E Caio e eu, lado a lado, cuidávamos de uma apresentação no palco. Quando terminou, Renato tocou uma música leve e minha mãe, sorrindo, bateu palmas. Olharam-se brevemente, só com reconhecimento. Naquele momento, percebi. Às vezes, o final feliz não é sobre voltar ao começo. É sobre aceitar o caminho como ele foi, cicatrizar o que dói e seguir menos mais leve. O ciclo que começou com medo e mentira, agora se encerrava com respeito e liberdade. Eu já não era mais o garoto que tinha medo do pai do melhor amigo. Eu era alguém que aprendeu a buscar a verdade, mesmo quando ela dói. E por isso mesmo aprendi que o amor, menos até o amor de mãe, pode errar, mas também pode aprender a amar melhor. Às vezes me perguntam como eu consegui perdoar minha mãe. Afinal, ela mentiu por anos, me fez crescer acreditando que uma pessoa era perigosa, um vilão, um fantasma a ser evitado. Me manipulou com medo e me impediu de formar meu próprio julgamento. Doeu descobrir, doeu ver que alguém que me amava tanto também era capaz de falhar tanto. Mas foi justamente isso que me fez perdoá-la. Perceber que ela também era humana, que, por trás da imagem de mãe forte e rígida, havia uma mulher marcada por rejeição, por escolhas erradas, por arrependimentos que ela nunca soube curar. E ao invés de encarar essas feridas, ela construiu barreiras, criou narrativas, tentou proteger a si mesma e a mim menos do que ela acreditava, ser mais um possível sofrimento. Só que a verdade tem um jeito curioso de insistir. Ela se infiltra pelas rachaduras da mentira e quando vem à tona, não destrói, revela. Minha mãe, quando enfim aceitou me ouvir, não apenas me devolveu a liberdade de pensar, ela também começou a se reconstruir, a conversar, mas a baixar as defesas, a reconhecer suas falhas e principalmente a confiar em mim. Hoje, anos depois de tudo isso, nossa relação é mais honesta do que jamais foi. Nope, that was real. Caio ainda é meu melhor amigo. E o pai dele, que já foi um fantasma na minha casa, hoje é um rosto familiar nas reuniões da escola, nos churrascos de fim de semana e até nas conversas da sala de estar. Minha mãe e ele nunca retomaram o que viveram no passado. E isso nunca foi o objetivo. O que renasceu entre eles foi algo mais importante do que qualquer romance. Respeito e comigo bem. Eu cresci, mas não só no sentido físico, cresci por dentro. Aprendi que nem tudo é preto no branco, que até as histórias contadas com lágrimas podem esconder verdades distorcidas e que, por mais doloroso que seja, é sempre melhor encarar a verdade do que viver em paz com uma mentira. Se eu pudesse voltar no tempo, teria feito tudo de novo. Teria confrontado, teria escutado, teria perdoado, porque foi nessa jornada que descobri o valor do diálogo, o peso da verdade e o poder que o perdão tem de libertar não só quem recebe menos, mas também quem oferece. E, acima de tudo, aprendi que nenhuma história precisa terminar no ponto onde começou a dor. Se houver coragem, ela pode terminar em paz.